falar sobre o livro Fidelidade, como ser marido de uma só mulher. E eu quero começar fazendo uma pergunta, porque eu tenho certeza que nesse momento, e eu já vi aqui, que parece que tem mulher acompanhando, e sejam bem-vindos mulheres, porque eu me dirijo particularmente a você nesse momento, porque será que esse livro aqui é um livro exclusivamente para homens, já que está falando fidelidade como ser homem de uma só mulher, como ser marido de uma só mulher? Então eu quero começar realmente o programa fazendo essa pergunta, porque de fato não é um livro exclusivamente para homens. Então se você olhar para o título direitinho aqui, fidelidade como ser marido, sim, como ser marido, mais de uma só mulher. Então isso está realmente falando sobre o pacto que o homem faz com sua esposa. Falamos um pouco mais sobre isso no programa passado, sobre o livro Marido Federal, de Douglas Wilson. Nós estamos trabalhando a série dos livros, os livros da série Família, de Douglas Wilson, e agora chegamos ao quarto livro, Fidelidade. Então, se você é mulher, então você pode ter uma perspectiva cristã do que é um marido cristão. Um marido cristão é um marido que mantém fidelidade ao pacto estabelecido com sua mulher, assim como Cristo mantém fidelidade no pacto estabelecido com a sua igreja. Então, já que no título podemos mostrar que esse livro também é importante para mulheres, muitas coisas que ele vai dizer toca na questão particular do homem, de como o homem deve manter os seus compromissos, mas os temas tratados no livro não são exclusivos para homem de jeito nenhum. Só para dar uma olhadinha no índice, e você, pelo índice, você vai ver que tem temas aqui que eu tenho certeza que homens e mulheres ficarão interessadas em conhecer. Ele vai tratar, são 14 artigos mais 3 apêndices, mas eu vou citar só alguns aqui. Por exemplo, cobiça e pornografia, fornicação, adultério, divórcio, prostituição, estupro, poligamia, sodomia, masturbação, celibato, sexo após a ressurreição, que é o que a gente vai tratar mais hoje. Soluções sexuais de sua carne e de seus ossos. Isso está tratando somente de homem? De jeito nenhum, né? Esses temas realmente são temas que falam sobre o relacionamento entre marido e mulher. E se ele vai focar na responsabilidade do homem, a mulher pode aprender o que é um marido bíblico, o que ele pode esperar de um marido cristão, e também como ela pode contribuir para que o seu marido realmente possa ser esse marido cristão. Então, são 14 capítulos, então não tem nem condição de tratar esses capítulos aqui. Então, de vez em quando eu estou tratando alguns capítulos. Nesse programa eu vou focar no capítulo 12, que é esse capítulo que fala sobre sexo após a ressurreição. Você deve ter notado no cartaz, né, que a gente divulgou, no cartaz já chama a atenção para esse ponto, sexo após a ressurreição. Então, a gente vai focar um pouco mais nisso, porque o nosso interesse ao apresentar essa série, de fato, não é tratar todos os assuntos do livro, não. É chamar a sua atenção para a importância dessa série de Douglas Wilson, porque ele realmente está tentando tratar os diversos aspectos de uma família, nos relacionamentos entre marido e mulher, o papel especial do homem, o papel especial da mulher, o relacionamento com filhos, como lidar com filhos homens, como lidar com filhos mulher, então, filhas, né? Então, são aspectos variados, e ele também entrelaça os assuntos nesse livro. Às vezes, o assunto que no livro um capítulo, ele vai tratar mais detalhadamente em outro livro já como o tema principal. Então, não tem condição de a gente tratar todos esses 14 capítulos mais 3 apêndices. A gente vai, como uma amostra, nós vamos focar então no capítulo 12. E é bom você saber logo de princípio, especialmente em razão do pouco tempo que nós temos para tratar o assunto aqui, que a gente vai ter muito mais perguntas do que respostas. E possivelmente, se você talvez agora já
com esse assunto de sexo na ressurreição, se você já tem passagens bíblicas em mente, se você já tem perguntas em mente, muito provavelmente você não vai receber resposta para todas essas perguntas. No final das contas, a gente realmente vai ter mais perguntas do que resposta às perguntas. Mas eu espero que a gente vai tocar em alguns aspectos aqui que vai, pelo menos, estimular a sua mente a pensar um pouco mais e a retornar para a palavra de Deus e analisar um pouco mais as passagens bíblicas da palavra de Deus que estão tratando sobre esse assunto. Então, como uma pergunta introdutória, por que um livro que fala sobre sexo? Por quê? A gente sabe que esse não é o único livro que está tratando sobre o tema. Tem vários livros publicados já em língua portuguesa e em inglês muito mais, mas muitos livros falando sobre sexo. E também no ambiente cristão, não somente no ambiente secular. Então, por quê? Pelo menos duas respostas a gente pode dar a essa pergunta introdutória. Primeiro, é que o homem, quando eu digo o ser humano em homem geral, homem e mulher, o homem é um ser sexual. Ele foi feito com essa capacidade, né? Ele foi feito com essa qualidade, ele foi feito com essa atribuição. Então, considerando que o homem é um ser sexual, então nada mais justo do que falar também sobre esse tema. E a Bíblia não fica com milindros para falar sobre isso. A Bíblia não trata o sexo de maneira desprezível, como muitas vezes é feito por pessoas que não têm temor de Deus, mas ela também não deixa de falar. Inclusive, nós temos um livro na Bíblia, o livro de Cantares, que é um livro que fala de maneira profunda sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. E esse livro fala sobre esse relacionamento justamente porque quer nos levar a olhar para o relacionamento entre homem e mulher e também para a intimidade de homem e mulher de um modo redentivo, né? Olhando para esse relacionamento como algo que aponta também para Cristo e para a vida que nós teremos no futuro. Então, primeiro ponto, nós somos seres sexuais, portanto, nada mais justo do que falar sobre a sexualidade. O outro ponto é que há em nosso tempo, e não particularmente nesse momento, mas em nossa era como homens caídos, uma ênfase exagerada no sexo. Então, isso poderia ser tratado de diversas maneiras, mas mesmo geralmente falando, há uma ênfase sobre o sexo, como se o sexo fosse a coisa mais importante. Então, o fato de que, na queda, o pecado afetou de maneira dramática a sexualidade, então isso tem feito com que o sexo sempre, para muitas pessoas, esteja na vida como uma coisa mais importante, como uma coisa primeira, e como uma coisa que deve ser buscada e alcançada como objetivo. Então, em razão também dessa ênfase exacerbada que o sexo tem recebido em nosso tempo, é necessário, portanto, tratar também sobre sexo e não fugir desse assunto. A referência bíblica inicial que a gente vai usar, que Douglas Wilson não está tratando especificamente este versículo não, mas eu estou trazendo ele aqui porque eu achei ele bem importante para a discussão, é Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele segue para falar agora sobre o propósito, né, dessa perfeição, de atingir esse alvo, essa plenitude em Cristo, com base em Cristo e a semelhança de Cristo. Então, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo usa a expressão aqui,
plena varonilidade. Vem da palavra varão, né? A palavra varão é a palavra para macho. Só que o termo aqui não é usado de jeito nenhum para se referir somente ao desenvolvimento de homens. Se você vai ler o capítulo 4, desde o começo, Paulo está falando sobre o todo da igreja, né? O corpo da igreja, os membros, os santos. Então, ele vai usando várias expressões que mostram que realmente essa unidade é da igreja. Paulo está pensando na igreja. Então, o termo aqui não significa um termo de uso restrito somente para o sexo masculino, mas homem no sentido geral, embora a origem da palavra, de fato, tenha origem na palavra varão. Então, a nossa caminhada cristã nesse mundo, a nossa caminhada até o céu é descrito de diversas maneiras na palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo como uma jornada de crescimento, de desenvolvimento. Então, o crente não pode permanecer raquítico na fé, ele tem que se desenvolver. Ele tem que crescer até alcançar a plenitude da varonilidade, que é a perfeita humanidade representada por Cristo. Cristo é o perfeito homem, o perfeito, não prefeito, mas perfeito representante da raça humana. Nós temos que buscar alcançar efetivamente esse modelo que é Cristo. Então, nesse ponto entra então a questão. Nesse pleno desenvolvimento da varonilidade, nós alcançando a plenitude da humanidade, o que seria então essa plenitude da humanidade e o que incluiria essa plenitude da humanidade? Então, é claro que o tema aqui você já pode imaginar, é muito abrangente, você pode pensar em várias áreas realmente, mas para tentar ficar focado no ponto aqui, hein? A gente vai citar algumas coisas aqui e algumas passagens bíblicas que estão falando sobre como nós alcançamos essa plenitude da nossa humanidade. Mas com relação particularmente ao sexo, será que a vida futura é uma vida incompatível com o sexo? Então, será que sexo é uma coisa do mundo caído, sexo é uma coisa fruto do pecado, sexo é uma coisa que não é compatível com a vida espiritual, com a vida cristã? Não podemos fazer essa afirmação, não. Infelizmente, por influência da filosofia grega antiga, que fazia aquela distinção entre corpo e matéria sendo essencialmente má, espírito e matéria, e o espírito sendo então a parte mais elevada, essa distinção, infelizmente, ela acabou entrando também no meio cristão. E até hoje a gente percebe resquício desse pensamento em ambiente cristão, onde pessoas estão olhando para o sexo como uma coisa que não é boa. A Igreja Católica, por exemplo, legou um pensamento de que o sexo é um mal necessário. Então, para a propagação da raça humana é preciso, mas não é a melhor coisa. Por isso os padres não se casam. E o celibato é exigido para eles, que exercem aquela vocação que é a vocação mais especial, segundo a Igreja Católica Romana, que é um outro assunto, que Lutero resgatou a vocação de todos os crentes, né? Todos os crentes cumprem a sua vocação como uma vocação espiritual e não uma coisa meramente terrena. Mas então, o sexo não é uma coisa incompatível, como às vezes era visto na filosofia, e também por muitos cristãos, não é incompatível com a vida espiritual. Sexo não é incompatível com o céu, não é incompatível com a vida espiritual. Citando aqui Agostinho, no comentário dele aos Romanos, porque eu fui para esse texto de Romanos, e aí pegando alguns comentários, interessante, porque Agostinho é sempre muito citado quando é assunto de sexo, porque ele tem algumas opiniões bem fortes em relação ao sexo, porque ele identificou a libido como uma coisa ruim, como uma coisa da própria corrupção. Ele não identificou a libido como um desejo que já estava presente na criação e que era bom e que, como todas as coisas, tornou corrupto. Ele identifica a libido com o próprio elemento de corrupção. Mas mesmo Agostinho, tendo esses pensamentos, e às vezes nem sempre podemos concordar com ele, veja o que ele diz. Não é uma impossibilidade teológica, ou seja, o problema de dicotomia entre espírito e matéria. Aí abre aspas agora para Agostinho.
Desses corpos, falando dos corpos da ressurreição, desses corpos serão extirpados os vícios e será conservada a natureza. Presta atenção na distinção que Agostinho está fazendo. Diz, no corpo da ressurreição será extirpado os vícios, mas não será deformada a natureza será conservada. Então, para Agostinho, o sexo, ser homem, ser mulher, é próprio da natureza. Então, isso não tem nada a ver com o pecado e com a corrupção. Ser homem, ser mulher, é da essência da natureza. Nós nascemos homens, seres humanos homens, seres humanos mulheres. Isso faz parte da natureza. Isso não é deformado. Então, não podemos pensar em um corpo da ressurreição onde a nossa natureza humana perca essa essencialidade que é ser homem ou ser mulher. Então, Agostinho é importante nesse ponto, porque, de fato, nós temos que preservar a essência da natureza que, então, vai estar no corpo da ressurreição, quando nós estivermos na nova vida. Isso é importante porque, irmãos, infelizmente, existe um pensamento muito equivocado de que quando a gente fala sobre o corpo da ressurreição ou o corpo glorificado, para alguns, eu, por exemplo, vim de um ambiente evangélico onde o ensino sobre o corpo espiritual, o corpo glorioso, o corpo da ressurreição, era um corpo espiritualizado. E por espiritualizado, entenda-se aqui, não por espiritual, porque o que é espiritual é aquilo que é dominado pelo Espírito. Nós seremos completamente dominados pelo Espírito. Mas por espiritualizado, para se referir ao fato que muitas vezes evangélicos estão falando do corpo da ressurreição como um corpo que é diferente do que a gente tem agora. Não é um corpo humano, de carne e osso, como a gente é, não. Isso é muito perigoso, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar em ressurreição gloriosa e subiu ao céu. Para nós é extremamente importante a doutrina de que Cristo subiu ao céu no verdadeiro corpo humano, na sua perfeita humanidade, e nós não podemos deformar a humanidade de Cristo que subiu ao céu, que está lá em algum lugar e que vai voltar no tempo final. E nós seremos a semelhança de Cristo. Então, devemos pensar no nosso corpo da ressurreição em termos de um corpo semelhante ao de Cristo. Devemos pensar, então, no corpo da nossa ressurreição como essencialmente igual ao que nós temos agora. O que Agostinho está dizendo aqui? Os vícios serão eliminados, mas a natureza será preservada. Aquilo que nós somos em essência humana será preservado, mas aquilo que não faz parte da essência humana, isso é descontinuado, particularmente falando sobre os vícios, né, como Agostinho mencionou. Em 1 João capítulo 3, versículo 20, o apóstolo João diz, nós não sabemos exatamente o que nós seremos. O que nós somos e o que nós seremos, nós não temos domínio completo do conhecimento, mas nós conhecemos um pouco sobre o que nós seremos com base naquilo que a palavra de Deus está revelando. Por exemplo, em Mateus capítulo... agora perdi a referência aqui. Acho que 6:30, não, perdi agora a referência. Naquela passagem que Jesus está conversando com os saduceus, porque eles não acreditavam em anjos, e Jesus então vai falar sobre a existência dos anjos e a nossa existência futura, naquele contexto que ele fala que lá não se casará nem se darão em casamento. Hein? Então, Jesus diz que nós seremos como os anjos. Quando Jesus fala que nós seremos como os anjos e que nós não nos casaremos nem nos daremos em casamento, nós seremos iguais aos anjos, porque os anjos, na sua essencialidade no céu, eles não ficam dependentes de um casamento e não ficam dependentes de relações sexuais. E quanto às características positivas, eles não morrem e eles vivem eternamente em alegria. Então, veja, eu citei rapidamente aqui, a gente pode pensar em muito mais adjetivos aqui para colocar nesse ponto. Mas a questão é a seguinte, os anjos vivem em harmonia, em alegria, em eternidade. Mas eles não precisam do sexo para isso. Então, Jesus disse que nós, no céu, nós desfrutaremos dessa
harmonia, dessa comunhão, dessa amizade, nós viveremos em perfeita alegria e viveremos eternamente. Jesus está dizendo, assim como os anjos, nós não dependemos do sexo para essas coisas, tá? Então, isso de princípio. Então, mas ao falar isso, também temos que reconhecer que a mudança do tempo presente, da nossa natureza no estado em que se encontra no tempo presente e a nossa natureza humana, a nossa essência humana, como será no tempo por vir, de fato, existe continuidade e descontinuidade. Não, as duas coisas devem ser afirmadas, tá bom? E nenhuma das duas pode ser negada. Haverá continuidade, haverá também descontinuidade. Mas antes de prosseguir, então, para o texto de 1 Coríntios que vai falar sobre isso, lembre-se que na criação, Deus, quando criou homem e mulher, nessa ordem, Deus criou homem e mulher, e a palavra ordem é sempre importante quando nós olhamos lá para a criação. Quando Deus criou homem e mulher, dentro dessa ordem, Deus disse que uma coisa não era boa, que não fazia parte dos elementos bons da criação, era o homem viver só, certo? Ou seja, era não haver essa amizade entre um homem e mulher, uma cooperação entre homem e mulher. Mas aí ele diz, o que é bom na criação? Deus disse que tudo era bom na criação, o homem foi criado bom na criação, e a cooperação entre homem e mulher era uma coisa boa da criação. Então, nós já aqui na criação, nós temos esse elemento de homem e mulher juntos, cooperação entre homem e mulher. Então, os dois juntos é uma coisa boa. Gênesis 3:24, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa unidade é uma coisa boa. Lá em 1 Coríntios 6:17, Paulo também vai falar sobre isso. Então, a essencialidade na relação entre homem e mulher, como estabelecido no princípio, a essencialidade não está no sexo, mas está na amizade, na cooperação, na união entre o homem e mulher. Então, quando Deus estabelece essa união, então, homem é homem, mulher é mulher, homem e mulher se juntam. Então, há uma essencialidade natural, é o ser homem e ser mulher, que faz parte da natureza, não tem a ver com queda. Agora, a união entre homem e mulher, então faz parte desse relacionamento. Mas observe que quando Deus dá homem e mulher um para o outro, ele coloca em primeiro lugar a cooperação do homem com a mulher, certo? O sexo Deus vai dar como um cumprimento dessa colaboração, como Deus dá o sexo para o cumprimento de uma tarefa. Mas não é a essencialidade, a amizade não é uma coisa que prescinde ao sexo. Deus vai acrescentar ao sexo para que na relação de homem e mulher, na cooperação entre homem e mulher, eles possam, por meio do sexo, tanto promover essa amizade, como também perpetuar a espécie. Então, o sexo é dado ao homem para que, por meio dele, homem e mulher possam promover a sua amizade. Mas veja, a amizade já existe, o sexo é um elemento que potencializa essa cooperação, essa amizade entre homem e mulher, mas que foi dado também por causa do propósito de encher o mundo com pessoas. Então, homem e mulher são essências, são essencialidades que fazem parte da natureza e que, portanto, não podemos ignorar quando pensamos sobre a ressurreição. Também a amizade entre homem e mulher é uma essencialidade que também não podemos ignorar, mesmo do ponto de vista da ressurreição. Eu vou voltar para falar um pouco mais particularmente sobre isso. Mas a gente vai ver que o sexo não é essa essencialidade, como Jesus já mencionou no texto de Mateus, que assim como os anjos, eles não precisam do sexo para usufruírem de cooperação, de amizade entre eles e cumprir o seu papel de viver em vida feliz da presença de Deus e para viver eternamente. Não faz parte. Então, assim também como os anjos, nós, na vida futura, temos
um ponto de contato aqui, conforme Jesus colocou. E também uma coisa que Douglas Wilson fala, ele chama atenção para esse aspecto de continuidade e descontinuidade. Eu estou citando aqui o texto de Corinto diretamente, ele não faz isso, mas ele trata esses aspectos, porque pelo menos 3 coisas a gente nota no texto de Coríntios 15, especialmente os versículos, deixa eu ver aqui, 39, do 35 até o 49, até essa seção aqui, Paulo está introduzindo a fala para dizer, com a pergunta, mas alguém dirá, como ressuscitam os corpos? Em que corpo vem? Então, Paulo está preocupado em explicar alguma coisa sobre a natureza do corpo da ressurreição. Então, ali ele vai explicar um pouco sobre essa continuidade e descontinuidade. A gente não tem condição de examinar isso detalhadamente. Mas, então, em linhas gerais, existe uma continuidade básica entre o nosso corpo, entre o natural, entre o físico, entre o emocional, entre o racional. Então, aquilo que nós somos como essência humana. Então, existe uma continuidade, ou seja, nós não vamos perder essas características da humanidade quando a gente for restaurado. Uma coisa que você tem que ter em mente é que no corpo da ressurreição, ou na nova vida, nós temos progresso, nós não temos regresso, certo? Nós temos progresso. Então, assim como a gente fala na doutrina da aliança, do Antigo, Novo Testamento, e a gente trata os dois testamentos juntos, justamente porque entendemos que é uma mesma aliança, e essa aliança, ela tem progresso. Ela não é diminuída, ela é aumentada, ela é expandida, elementos são acrescentados. Então, também, o corpo da ressurreição, como o corpo glorioso, é um corpo que nós experimentaremos mais do que experimentamos agora. Então, não há uma diminuição, não há uma retirada de elementos essenciais da nossa humanidade. Então, basicamente, aquilo que é o nosso corpo natural, físico, também a nossa composição emocional, racional, a nossa capacidade de nos relacionar com Deus, isso é preservado em nossa humanidade. Agora, tem descontinuidade? Tem descontinuidade. Descontinuidade da culpa e do pecado que não fazia parte da constituição da humanidade original, quando Adão e Eva foram feitos, e não faz parte da essência da natureza humana. Ser humano não é ser pecador. Então, a filosofia grega fazia a distinção entre o espírito e a matéria. Então, tudo que estava aqui era inerentemente má. Mas não é assim. Deus criou tudo bom. E não há incompatibilidade entre matéria e espírito, entre o material e o espiritual. Então, o problema está no pecado, a presença do pecado e a corrupção do pecado. Isso vai ter descontinuidade, justamente porque não faz parte da essência da natureza humana, isso vai realmente ser removido. O pecado e a corrupção, a culpa que leva à condenação e a corrupção que leva ao defeito de tudo que é bom em nós, isso tudo será removido. Então, há uma descontinuidade. Há também uma descontinuidade no efeito que o pecado tem causado no mundo, por causa da corrupção. Então, o mal, a morte, essas coisas são efeitos da corrupção causada pelo pecado, mas não fazem parte essencialmente nem da humanidade, nem da criação, e essas coisas também terão descontinuidade. Então, aqui na descontinuidade eu acrescento algumas coisas aqui, porque há alguns propósitos de Deus que foram revelados a nós e que dizem respeito ao período da nossa existência humana atual. Então, esses propósitos serão descontinuados, não necessariamente em razão de serem maus, mas em razão de alcançarem o seu alvo, o seu objetivo. Então, eles são descontinuados porque, então, eles chegam ao objetivo. Então, existem vários aspectos, mas para ficar no ponto, um desses aspectos, então, é a geração de filhos. A geração de filhos não é uma coisa má, é uma ordenança de criação, mas é um propósito que alcança o seu objetivo nessa fase da vida. Então, a geração de filhos não é algo que terá continuidade na vida futura, porque na vida futura,
A razão por que a gente precisa afirmar que a geração de filhos não vai continuar é que Deus tem um número de eleitos, Deus está reunindo esse número de eleitos no mundo, desde o princípio da criação até o final. Naquele momento, Deus já terá o número dos seus eleitos, então ali está encerrada a geração de filhos. Então, por que não podemos falar de geração de novos filhos na vida futura, na vida da ressurreição? Porque Deus já tem um povo, Deus está criando um povo. Naquele momento, o povo de Deus estará completo, não terá mais acréscimo ao número do povo de Deus. O número dos eleitos já estão ali, certo? Então, não tem mais a geração de filhos. Então, geração de filhos, ela é descontinuada na nova vida, não em razão de ser uma coisa má. Nós geramos filhos com dores de parto como consequência do pecado, mas não que isso seja uma coisa má em si, mas porque alcançou o seu alvo, alcançou o seu propósito, certo? Então, continuidade é essencial na nossa natureza, descontinuidade daquilo que não faz parte da essencialidade, o pecado, a corrupção, as consequências do pecado, o mal, a morte, e também a descontinuidade daqueles propósitos que estão relacionados com a vida presente, como geração de filhos. E ainda falando sobre o terceiro aspecto, que é a reversão. Então, nós também devemos pensar positivamente sobre aquilo que está afetado, contaminado pelo pecado. Então, nós, por exemplo, aqui em Coríntios 15, versículos 52 e 53, ele diz, por exemplo, aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, aquilo que não tem sido glorioso por causa do pecado será revestido de glória, aquilo que tem sido dominado pelos efeitos do pecado, pela carne, então será dominado plenamente pelo Espírito. Então, tem um aspecto de reversão. O mundo afetado pelo pecado será restaurado em novo céu e nova terra, toda a criação será restaurada, o homem também será restaurado. Então, tem o aspecto de descontinuidade, de continuidade, de descontinuidade e também de reversão, de restauração daquilo que houvera sido afetado pelo pecado. Eu espero que você esteja acompanhando, porque nós caminhamos para o fim e para as conclusões agora. Eu espero que essas informações em sua mente estejam organizadas. Eu não estou nem podendo interromper aqui para ir para as perguntas agora. O que eu me proponho a fazer? Aquilo que não der para a gente responder agora, eu fico à disposição para você depois pelo WhatsApp fazer mais perguntas e a gente conversar um pouco mais, tá bom? Porque eu reconheço, como eu disse no começo, tem mais perguntas e interrogações do que propriamente respostas. Mas vamos lá. Então, homem e mulher, devemos pensar do ponto de vista natural da sua essencialidade, que ser homem, ser mulher, não é um acidente de percurso, é parte da essencialidade que vai continuar. Certo? Mas e agora? Dizer isso significa, então, que lá na vida futura vai continuar tendo casamentos, vai continuar tendo relações sexuais? Então, nós já temos aqui em vistas que a geração, o sexo foi dado tanto para promover a amizade, mas a essencialidade está na amizade em si, que pode prescindir do sexo. A amizade existe sem o sexo e vai continuar, e como existe entre os anjos. Existe uma descontinuidade na procriação, porque o número dos eleitos terá sido completado naquele momento. Então, ser homem e mulher na próxima vida, na vida futura, não necessariamente implica em relação sexual, certo? Quem costuma falar sobre um casamento eterno são os mormons. Mas, ao mesmo tempo, não devemos pensar num rompimento assim, como se não tivesse nenhuma ligação entre um marido e uma mulher na vida futura. Também eu acho que é exagero romper com qualquer ligação. Então, vai ter problemas, porque tem muitas perguntas aqui, lá no final, se der tempo, eu menciono rapidinho. Então, tem muitas perguntas associadas a isso que são bem difíceis, gera bastante dificuldade. Mas, por exemplo, não ter relações sexuais e não ter mais casamento no céu não implica necessariamente
que a amizade constituída por um homem e uma mulher que se mantiveram fiéis a Deus no casamento e se mantiveram como crentes fiéis a Deus na vida cristã, isso não significa que então lá eles serão completos estranhos. Né? Também não podemos afirmar isso. De um lado, se não tem mais sexo lá, não significa que não tem mais essa amizade. E se não tem sexo lá, não significa, do outro lado, que a vida no céu será uma vida de completa solteirice. Como se, então, no céu, o sexo fosse alguma coisa que fosse fazer falta. Então, sexo foi dado com o objetivo de promover a amizade e também para promover a procriação. A amizade pode existir sem o sexo e o sexo não é mais necessário na próxima vida em razão de procriação, porque o número dos eleitos já terá sido completado. Então, o sexo não era a maneira de promover a amizade, nem a única maneira de promover a amizade, né? A amizade, quando Deus colocou homem e mulher junto, foi para cooperar um com o outro e ajudar um ao outro. A mulher servir ao marido no cumprimento do seu mandato, que incluía muitas coisas. Uma delas era a geração de filhos. E para isso, então, Deus deu o sexo. Mas uma vez que a geração de filhos não terá mais, o sexo, então, não terá essa função. Mas, então, não é a única maneira de promover a amizade entre homem e mulher. Então, o cuidado um pelo outro, a ajuda um pelo outro, a proteção um do outro, a satisfação das necessidades um do outro. E isso, mutuamente, marido e mulher, promovem essa amizade por meio desses elementos. Então, se Deus, na sua sabedoria, escolheu o sexo como um elemento para que o homem, por meio dele, cumpra a sua vocação de gerar homens para Deus, mas isso não significa, então, que o sexo é essencialidade, como Jesus já indicou também. Então, na nova terra, não será preciso. Na nova terra, não será preciso a continuidade da procriação e não será um elemento essencial para a promoção da vida plena, porque naquele momento, tendo atingido a plena varonilidade e sendo agora possuído plenamente pelas virtudes do Espírito Santo, será por meio dessas virtudes do Espírito Santo que nós alcançaremos a plenitude da vida, na amizade que teremos entre nós, na satisfação entre nós e também nos vínculos que teremos entre nós. Quando morre um parente nosso, um pai, a mãe, um filho, irmão, esposo, esposa, como crentes, nós sempre falamos sobre a esperança de revê-lo no céu, não é? Se lá no céu nós seremos completos estranhos uns aos outros, então, assim, essa esperança fica bem enfraquecida, hein? Basta saber, então, que, não, ele morreu, mas ele vai para o céu. Mas o relacionamento que nós mantemos aqui, então, não tem nada a ver com o céu. Então, eu acho que também é um exagero falar completamente dessa maneira. Se de um lado temos que observar os aspectos de continuidade e descontinuidade, do outro lado não podemos negar que há um conhecimento. Por exemplo, nós lemos em Lucas 16 sobre o pai Abraão sendo identificado, sobre Elias sendo identificado, e Moisés lá na transfiguração, João 8. Então, existe uma identificação de quem nós somos lá, de quem nós éramos nessa vida e de quem nós seremos lá. Porém, não vai... o pecado não está mais ali para afetar os relacionamentos e certos elementos terão sido descontinuizados por seu propósito já cumprido aqui nessa terra. Mas isso não significa, então, que um homem e uma mulher, por exemplo, não possam continuar, de alguma maneira, essa amizade construída nessa vida, também gozar dessa amizade na vida futura. Aqui, particularmente, é homem e mulher como pessoas casadas nessa vida, mas podemos pensar sobre relacionamento de pais e filhos, de irmãos, de amigos, de outros familiares, tá certo? Então, como eu disse, não tem resposta para todas as indagações, para todas as perguntas. Eu quero mostrar realmente que há algumas questões aqui difíceis, porque, por exemplo,
Certo? Jesus disse que lá não se casa nem se dão em casamento. Certo? Isso significa, então, que não existe nenhum tipo de continuidade no relacionamento. Ou seja, Agostinho vai levantar esse questionamento também, no mesmo comentário que eu já mencionei de Romanos 8, 29. Então, o fato é que lá ninguém vai precisar casar, nem se dar em casamento. Mas outra coisa é, aqueles que nessa vida foram casados, como homem e mulher, foram fiéis um ao outro e fiéis a Deus, esse relacionamento é completamente quebrado lá? Ou será que esse relacionamento lá vai provar de uma fase nova, sem os percalços do pecado e também sem a necessidade do sexo como elemento que foi adicionado à criação? Hein? Pense sobre isso. Isso não resolve todo o problema, não. Tendo em mente que o fato de que, se estamos dizendo, e Douglas Wilson, quando começa a falar sobre isso, ele não deixa para dar resposta no final, não. Ele dá a resposta logo nas primeiras linhas. Ele diz, vai ter relação sexual no céu? Não. Mas aí ele passa para explicar. Porque uma das coisas que devemos ter em mente é que não é por incompatibilidade, não é porque o sexo é incompatível com o céu, o sexo é coisa ruim, o sexo é coisa boa, o sexo é carnal e o céu é espiritual, de jeito nenhum. Então, a nossa afirmação aqui é que a descontinuidade da relação sexual se dá em razão de que os propósitos que estavam envolvidos na relação sexual alcançaram o seu objetivo nesta vida e não será necessário na próxima vida. Mas isso não elimina o todo, que é o próprio relacionamento, a própria amizade entre homem e mulher, que foi uma coisa boa estabelecida por Deus, né? E Deus estava presente, o céu estava lá presente também. Agora, certo, qual o problema, por exemplo, que a gente vai enfrentar com essa observação, essa direção que eu estou mostrando para você? E eu também não estou fazendo a afirmação aqui, por favor, tá? De que vai ser assim, tá certo? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que não é incompatível. A continuidade da amizade entre o homem e a mulher não é incompatível com a nova vida. Mas, por exemplo, você talvez já está pensando aí, certo? Jesus falou para aquela mulher que havia tido vários homens na sua vida, mas nenhum deles era seu marido, nem o que estava vivendo naquele momento. E tem os outros casos de pessoas, por exemplo, que já passaram por mais de um casamento, seja por causa de divórcio, que é muito mais problemático, mas até mesmo aquele casamento em razão de viuvez, certo? Mas se essa amizade é continuada lá, como ficará isso? Então, como ajustar isso, o fato de que tinha mais uma pessoa na vida daquele homem ou daquela mulher? Então, isso realmente é dificultoso. Mas, por exemplo, o fato de que há uma dificuldade nisso, isso não deve ser uma barreira intransponível. Talvez a gente não consiga entender exatamente como vai ser isso. Mas não podemos, por causa de nossa incapacidade de entender, negar. Por exemplo, deixa eu colocar uma tensão muito parecida com essa aqui e você logo vai perceber. Vai ter comida na vida da ressurreição, a gente vai comer, alguns vão dizer sim, outros vão dizer não, talvez a gente deva dizer sim e não, é o que Douglas Wilson faz, ele diz sim, não. Por implicação, o que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 26, 29, ele disse, não beberei do fruto da vida até aquele dia que beberei novo no reino do meu Pai. A bebida, o vinho, não é incompatível com o reino de Deus que virá, que Jesus menciona, e que ele beberá novamente. Não é incompatível. Nós sentaremos à borda do Cordeiro para celebrar a festa com o Senhor. Então, alimento não é completamente incompatível com a nova vida. Hein? O alimento foi dado antes da queda. Ele pode ter uma função mesmo na nova vida, como parte das delícias que nós desfrutaremos nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, pensar sobre os alimentos tem consequência também. Hoje, quando a gente come, a gente pensa também e depois lança fora. Como é que vai ser isso lá? Lança fora. Isso é uma coisa boa ou ruim? Se é uma coisa ruim, vai estar presente na nova vida? Percebe que existe essa tensão? Nós não sabemos exatamente como conciliar isso.
Mas o fato de que nós não sabemos exatamente como conciliar não deve nos levar rapidamente para uma incompatibilidade. Nós não estamos encontrando na Bíblia uma incompatibilidade sobre alimento na nova vida. Bom, tem talvez um questionamento adicional sobre esse alimento é o quê? Vai ser só vegetal ou também vai ser animal? Antes da queda era só vegetal. Mas tem passagens bíblicas que falam sobre grandes festas e grandes churrascos. Eu vi uma pregação em Maceió, o pastor dizendo que ia ser um grande churrasco. Então, bom, churrasco, eu disse, pastor, churrasco implica em animal morrer, ainda vai ter morte lá. Se o animal morre, essa morte também é sujeita ao homem. Bom, mas eu reconheço que tem espaço para essas festas, para esses banquetes, para o alimento, embora não sabemos exatamente como é que isso vai funcionar, tá certo? Então pense, por exemplo, eleição e responsabilidade humana. É Deus quem nos elege, é Deus quem nos salva, quem faz tudo, quem opera em tudo, mas nós somos responsáveis diante de Deus. Responsabilidade, eleição divina, ação soberana de Deus. Se combinam, mas como exatamente? A gente não consegue entender todos os detalhes. É como os dois ferros da linha do trem que a gente vê em algum lugar lá na frente e os dois parece que se encontraram, né? Na nossa visão, parece que os dois ferros do trilho se encontram. Então é assim, esses dois aspectos que às vezes a gente não consegue solucionar, mas em algum lugar lá na frente isso vai ser solucionável para nós, tá certo? Então não devemos rapidamente cair para, usando a palavra do momento, para o negacionismo, de que haja uma continuidade nos relacionamentos no céu, embora nós sabemos exatamente como isso funcionará. Então, dizer que não haverá casamento não é a mesma coisa dizer que casados aqui não possam reconhecer essa amizade, esse relacionamento na próxima vida. Então, para maridos que amam suas esposas que amam seu marido, não devem ficar com medo de que, então, deve prolongar a sua vida aqui, porque o que ela está desfrutando de bom no casamento vai acabar aqui. Como temos indicado, não. Nós caminhamos para a perfeição, para a plenitude. Nós caminhamos para alcançar um aspecto novo nos nossos relacionamentos. Então, não existe um risco de retrocesso, não existe um risco de perda. Embora a nossa amizade, o nosso relacionamento na vida por vir não essencialmente depende do sexo, mas, do outro lado, também não significa que essa amizade não poderá continuar. Então, se de alguma forma esse casamento, essa amizade, esse relacionamento entre homem e mulher aqui nessa vida, de alguma forma isso vai ter uma continuidade no céu, não sabemos exatamente como será, mas sabemos que será de um jeito novo. Provavelmente não incluirá relações sexuais, porque não é essencial essa amizade e já terá cumprido o seu objetivo naquele momento. Mas será uma amizade nova, de um jeito novo, restaurado. É um modo de pensar que, de fato, nós ainda nem conhecemos, hein? Porque nós não alcançamos esse mundo novo. Nós apenas, a partir da Escritura, podemos pensar um pouco sobre como ele vai ser.